E aí, agora vai, gente. Meninas, nos outros vídeos eu falava para vocês um pouquinho sobre o trilho de aprendizagem, aqui da nossa quinta bateria de exercícios. Agora eu vou falar um pouquinho dos exercícios extras, tá bom? Que é a nossa segunda parte. Tem alguns vídeos que já falam do comecinho desses exercícios extras, tá? Então, a gente vai começar a falar agora a partir da questão 6, que os outros eles já aparecem explicados. Qual que é a lógica, qual que é a ideia. Inclusive, a gente também tem os vídeos de moda, média e mediana que eu peço que vocês deem uma boa olhada com carinho, tá bom? Não esquece do carinho. Na questão 6, a gente vai falar justamente desse ponto ainda, média, mediana e moda, tá? Como é que a gente faz a questão 6, professor? A questão 6 a gente precisa pensar nos conceitos específicos, né? Da média, da moda e da mediana. Vamos começar a rabiscar. Olha lá. A gente tem um quadro e ele vai mostrar o quê? Gols marcados e vai mostrar aqui as rodadas. Tá? Aqui ele falava quantos jogos, mas não é isso não. São as rodadas, tá? Em quais rodadas o time marcou aquele número de gols. Tá bom? Quais rodadas o time marcou aquele número de gols. Vamos lá. Primeira rodada, 5 gols. Segunda rodada, 1 gol. Terceira rodada, 4 gols. E assim por diante. Tá? Beleza. O que vai acontecer é que lá no final ele fala se x, y e z são respectivamente média, mediana e moda. Ai, Deus. O que ele quer dizer com isso? Que o meu x vai ser a minha média. Um x. Minha mediana vai ser um tal de um y, que eu vou chamar de y. E a minha moda vai ser tal do meu z. Como eu não sei, eu vou deixar assim com esses nomes. X, Y e Z. Que a gente descobre depois. Tá? Então, como é que a gente descobre a média? A média, gente, é você, por exemplo, pega aqui 4 números, você soma os números. Aqui a gente vai falar dos gols, tá? Porque aqui as rodadas são só uma referência, tá? Só uma referência para a gente saber onde a gente está. Então, você vai somar 5 com 1 com 4 com 3. Não foram 4 rodadas? Então você divide por 4. E aqui você vai ter a sua média, que a gente chama de média aritmética, tá? Essa daqui é a nossa média. Ah, professor, se fossem 5, você ia pegar o 5 aqui. Então seria 5, 1, 4, 3 e aqui 2. E aí na hora de dividir, você divide pelo número de monstrinhos que você pegou, tá bom? Essa vai ser a nossa média. Como é que eu calculo a minha moda? A minha moda é o número que mais se repete. Quantas vezes que tem um? Opa, 1, 2, 3. Será que é? Quantas vezes que se repete o 4? 4 é 1, 2. Tem mais alguém? Não. O 3, olha lá, 3, 3. É isso, vocês vão colocar o número que mais se repete, tá bom? E a mediana? Mediana, você vai precisar ordenar esses números aqui e deem uma fuçada, porque eu falei isso aí no outro vídeo, tentem dar uma pesquisada. Como é que a gente acha a tal da mediana? Tá bom? Por favor, procurem um pouquinho, tá? Seguindo aqui, a gente vai por exercício 7. Ah, não posso esquecer. Antes do exercício 7, depois que a gente achar, vamos supor que a média a gente descobriu que é 3, a mediana a gente descobriu que é 4 e a moda a gente descobriu que é 5, vocês vão ter o quê? Que o x de vocês vai ser igual a 3, que o y de vocês vai ser igual a 4 e que o z de vocês vai ser igual a 5. Tá bom? Depois que a gente tem isso, a gente vê as alternativas. Será que x é maior do que y? Nesse caso que eu coloquei, o y é 4, o x é 3. 3 é menor do que 4. Então, é verdade. Será que o z é menor do que o y?
nesse caso hipotético que eu coloquei, eu não sei se essa deve ser a resposta, viu? 3, 4 e 5. Será que é? Coloca aqui. 5 é menor que 4? Não. Isso está errado. Tá? E daqui você já elimina. Ok? Agora sim. Questão 7. Na questão 7, a gente tem uma questão clássica quando a gente começa a falar de conjuntos numéricos. Conjuntos numéricos? Sim! Conjuntos numéricos. Os conjuntos numéricos, eles são os naturais do tipo 0, 1, 2, 3, 4, ilimitadamente. E o professor já falou isso para vocês na sala, que eu sei. Depois a gente tem quem? Os inteiros. Quem são os inteiros? São os naturais, somados com os números negativos. Menos 2, menos 3 e blá blá blá. Ilimitadamente para um lado e para o outro. Depois desse, quem que a gente pensa? A gente pensa nos que? Os racionais. Ah, são aqueles. Isso, são aqueles lá. Aqueles lá que você coloca como fração ou como número decimal. Aqui a gente também pode colocar, por exemplo, raiz quadrada de 9. Quanto vale a raiz quadrada de 9? 3, professor. A gente começa a observar os números com várias maneiras de escrevê-los. Notação decimal, notação fracionária. Certo? Aqui seria com raiz quadrada. Isso aqui engana muito. Isso aqui é um número racional, porque você consegue tirar da raiz. Também se pode pensar assim. Tá? Aqui também você tem números, aqui você tem uma infinidade de números entre cada um, e que você também tem números negativos. 7, por exemplo. Ou menos 7 sobre 8, por exemplo. E assim vai. E depois a gente chega numa coisa que talvez vocês não tenham ouvido falar, que é o tal do i. Quem são o i? O i é dos números que são irracionais. O i é dos números que são irracionais. Ai, professor. Ó, irracionais, gente, vocês podem gravar assim. Os números que não saem da raiz. Se eles saíssem da raiz, eles sairiam quebradinhos. Depois vocês peguem a calculadora de vocês e tentem ver lá quanto que dá raiz de 2. A raiz de 2 vai dar uma treta danada, vai dar um número bem quebradinho, um número muito feio. Tá? Quem que é a raiz de 3? E assim por diante. Você também pode ter isso, você pode ter raiz de 3 vezes 2. Isso aqui é um outro número irracional. Tá? Isso tudo aqui é um outro número irracional. São os tipos dos números que vocês têm. Quando você junta todos eles, com a união dos poderes aqui, você acaba tendo o conjunto dos reais. No conjunto dos reais, você tem todos esses números. Você tem 0, você tem 1, você tem raiz de 2, que é um irracional, você tem raiz de 9, que é racional, você tem menos 15, que é um inteiro, e assim por diante. Aqui eu não coloquei ordenadamente, tá? O ideal seria colocar ordenadamente. Vamos lá, vamos jogar para cá, vai. Colocando ordenadamente, aqui eu posso colocar 15 a raiz de 4, pronto. Aqui eu posso colocar o menos 15 que eu tirei de lá, tá? Assim como a gente pode ter os números dividido por 2, etc, etc. Todos esses meninos aqui, com a união do poder deles, vocês têm os números reais. O conjunto dos números reais. Tá bom? Tá bom? Ok. Ninguém assustado? Bom, então muita calma nessa hora. A gente tem uma outra maneira de representar isso. Tem uma outra maneira de representar isso. Qual, professor? A gente pode representar isso aqui, gente, com umas bolinhas. Umas bolinhas que a gente chama de diagrama de Venn. Ó. Espiei. Os números naturais eu posso colocar numa bolinha assim. Só que os naturais é 1, 2, 3, 4, blá blá blá. Infinitos. Os números naturais eu posso colocar eles dentro de uma outra bolinha, que eu quero chamar de, por exemplo, o z. E os z são os inteiros. Quem são os inteiros? São os naturais juntos com outros. Menos 3, menos 4, menos 5. E assim vai. Assim como os inteiros, eu posso colocar numa outra bolinha aqui, que são os racionais.
Vão ter os números negativos, vão ter os números naturais e vão ter números quebradinhos. 3, 3, 3. Ó, isso aqui é uma dízima periódica. A dízima periódica está dentro dos racionais, tá? 1,12. Aqui a gente vai ter as raízes exatas, raiz quadrada de 9 que vira 3. A gente pode também ter os números negativos e assim vai, tá bom? Isso aqui pode ser dividido por 2 e assim vai. E fora desses daqui, que são os racionais, você vai ter um concorrente monstro, que são os irracionais. Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, ou, por exemplo, 4 vezes raiz de 3, que já virou um outro número e pertence aos irracionais. O símbolo irracionais eu coloco aqui fora. Não felizes da vida, toda essa bruxaria a gente pode colocar dentro de um grupão. Vamos ver se vocês acertam quem que é esse grupão. Esse grupão é o tal do conjunto dos reais, tá bom? Então, esse exercício aqui vocês vão começar a fazer isso, falando onde que o número ele aparece, se ele pertence, ou seja, ele está dentro de um conjunto ou ele não pertence, ele não está dentro do conjunto. Já já eu falo de contido ou não contido, mas isso vai ser para o próximo vídeo. Beijos e abraços, até!